Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou Marco Aurélio, professor de Sociologia, e hoje nós vamos tratar sobre a Lei dos Três Estados. Comte dizia que há estados ou estágios para uma sociedade evoluída. Quais são eles? O primeiro deles é o teológico. Esse estado, tudo era baseado em Deus. Toda a explicação para as causas e fenômenos eram baseadas em Deus. Aquilo acontece porque Deus mandou assim, aquilo acontece por Deus quis assim. Esse primeiro estágio, ele é baseado em três subdivisões. A primeira delas, o animismo ou fetichismo. O que é isso? É a animação de seres naturais e de animais. Nós temos como exemplo isso as sociedades tribais africanas, o voodoo, ou seja, é a animação de deuses e animais como base. O segundo, o politeísmo. O que é isso? São diversos deuses. A sociedade era baseada em diversos deuses. Nós temos como exemplo o brahmanismo, assim como a Grécia, onde tudo era baseado nos deuses. Por fim, a subdivisão, nós temos o monoteísmo, ou seja, um único Deus. Aquela crença era baseada num único Deus. Nós temos como exemplo o cristianismo, o judaísmo, dentre outros tantos exemplos. A segunda subdivisão que Comte deu é o metafísico. O que é esse estado metafísico? É um estágio intermediário, ou seja, Comte atribuía a explicação para entidades e ideias abstratas. Guardem esse termo, abstrato. Ou seja, a natureza, o povo, o capital, eram ideias e ideais abstratos. Por fim, chegamos ao estágio mais avançado, que é o estado positivo, que deu origem ao positivismo kantiano. O que é isso? É o estágio de conhecimento absoluto, onde se dá razão para a explicação de tudo. O homem busca respostas científicas para responder às questões cotidianas sobre todas as coisas, ou seja, é o uso pleno da razão, ampliada como ferramenta para as ideias. É a soma dos estágios anteriores, ou seja, desse primeiro estágio teológico para o estágio metafísico. Comte atribui para esse estado positivo 7 definições. Guardem essas palavras, que é importante. Em alguns vestibulares caem. Guardem. Quais são as definições desse estado? Real, ele é útil, ele é certo, ele é preciso, ele é relativo, orgânico e simpático. A soma dessas 7 definições atribui ao estado positivo, que, como dito, é o conhecimento pleno, é a utilização da ciência para a explicação de uma sociedade. Comte concluiu que há um conflito aqui entre a primeira fase, que é o divino, a segunda fase, que é o metafísico, onde somados resultam num terceiro estágio, que é o estágio científico e positivo, que, como dito, é o estágio mais avançado do desenvolvimento social. Com base nisso, criou-se uma nova filosofia, um novo dogma, uma nova religião, determinada como positivismo religioso. E o que é isso? É uma crença baseada na razão. Tudo era baseado na razão por essa religião. E os elementos sobrenaturais? Descarta-se. E ser superior? Não se crê em nenhum ser superior, e sim na razão. A esfera, a atenção passa a ser voltada para o homem e deixa de ser voltada para Deus, passa a ser voltada para o homem. Ou seja, é uma religião comum, com um templo, com um dogma, com um sacerdote, porém baseada única e exclusivamente na razão. Isso é base para a futura base política. Bem, aluno, com isso concluímos a matéria e nos vemos na próxima aula.